e seria uma detetive. É. Você, meu amigo, tem razão. Não posso voltar para a colônia, para os meus estudos, e deixar-lhe achando que sou culpada. Seus maldizeres me incomodam. Até logo, Marie. Que Deus a abençoe. Carlos Augusto se despediu, abraçando-a com carinho. Marie sentiu-se melhor. O carinho de uma amizade sincera nos faz muito bem. Ela ficou ali na varanda, meditando, orando e pensando em tudo que vira e ouvira. O dia clareou e ela foi acordar Lia. Acorde. O dia está lindo. Lia levantou-se, passou a mão pelos cabelos e pela roupa se arrumando, olhou para os pés calçados e disse: Que bom está de sapatos. Onde está o Zé Grilo? Ele ainda não veio? Não. Acho que nosso amigo está dormindo tranquilamente, respondeu Marie. Vamos entrar na casa e ver Isaura fazer o café. Sinto-me bem quando faço isso. Marie foi com ela. Compreendeu que Lia sentia-se bem porque sugava as energias de Isaura quando ela se alimentava. Era como se Lia se alimentasse também. Tendo reflexos do físico, ela sentia fome. Enquanto a encarnada alimentava-se, ela sugava seus fluidos e, tendo a impressão de que comia, sentia-se saciada. Entraram na cozinha e lá estavam Isaura e Eva conversando. Lia sentou-se numa cadeira e Marie ficou perto delas. Escutaram as duas empregadas. É isso mesmo, Eva. Foi assim que aconteceu. O Sr. William e a Dona Ade estavam na varanda. Um vaso que ficava na mureta caiu e por pouco não espatifou em cima dela. O Sr. William chamou o primo dele que é investigador da polícia para vir até aqui. Ele acha que alguém está querendo matar sua esposa. Primeiro o acidente com o carro e ontem à noite com o vaso. Não estou gostando dessa história. Expressou-se Eva. Você não está mentindo? Será que você não voltou para cá ontem à noite? Perguntou Isaura. Por que eu faria isso? Por que eu voltaria? Está duvidando de mim? Acha que sou capaz de assassinar alguém? Indagou Eva, exaltada. Você tem motivos para tentar matar a Dona Aide. Era amante do Sr. William e queria se casar com ele, respondeu Isaura. Queria. Pensava. E daí? Eu me iludi. William nunca me disse que ia se casar comigo. Eu é que sonhei. Quando ele voltou da viagem casado, fiquei decepcionada. Mas foi só. Não vou ficar chorando por isso a vida toda. Sou nova, bonita e já arrumei outro namorado. Se estiver preocupada com esse investigador, é porque sempre sobra para os pobres, para os empregados. Eva, naquela noite em que Dona Lia faleceu, eu tomei um pouco de sopa. Não aconteceu nada comigo. Se tivesse cogumelos envenenados, eu também teria morrido. Isaura, por favor, não fale isso. Você me prometeu, exclamou Eva. Por que teme que eu conte? Foi você, Eva, quem colocou o veneno na sopeira que estava na sala. Perguntou Isaura, em tom baixo. Não. Não fui eu. Mas, se souberem da sua história, serei acusada. Isaura, se você falar que tomou a sopa, direi a todos o seu segredo. Sim, eles saberão que você não é essa santinha que parece ser. Falarei a Gina, escreverei ao Jorge Luiz. Contarei que você amou e foi amante de Geraldino, o primeiro esposo de Dona Lia. Lia engasgou. Ela prestava atenção na conversa das duas e, ao ouvir a revelação, ficou transtornada. Maria ajudou-a, segurando sua mão com força. Ela melhorou rapidamente e continuaram escutando. Sabe bem que amei Geraldino e que ainda o amo, exclamou Isaura. Fui ainda a legítima esposa dele. A sua viúva, expressou-se Eva. Conheci Geraldino quando vim trabalhar nesta casa. Era jovem, bonita e o amei assim que o vi. Ele me disse que seu casamento fora um erro e que só não se separava de Dona Lia pelo menino, o Jorge Luiz. Logo depois nasceu Edson. Nós nos amávamos muito e tínhamos planos de ficar juntos assim que os meninos crescessem. Só que ele morreu, e você ficou aqui cuidando dos garotos como se eles fossem seus filhos, disse Eva. Eram filhos dele, e eu prometi a Geraldino que cuidaria dos meninos. Não sei por que contei isso a você. Segredo não se conta, contou porque isso a incomodava. Fomos amantes dos maridos de Dona Lia. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Para isso, basta você não dizer que experimentou a sopa. Isaura, você provou só um pouquinho. Dona Lia tomou a sopa toda. Tinha cogumelos venenosos,
Fez mal a ela porque foi em grande quantidade. Isaura enxugou as lágrimas e falou: está bem. Não falarei e você também ficará quieta. Lia saiu correndo. Foi para o paiol. Mari foi atrás dela. Mari, como sou infeliz. Que traição. Nunca pensei que Geraldino me traísse. E com Isaura. Uma empregada que era tratada como se fosse da família. Meus filhos amam. Quero morrer. Morrer mesmo. Aí, meu Deus. Maria abraçou e ela foi se acalmando. Será que foi Eva quem me matou? Perguntou Lia, ainda chorando. Não sei. Ela me pareceu muito suspeita, respondeu a socorrista. Ainda acho que não, exclamou Lia. Eva não é inteligente o suficiente para ter planejado o crime. Certamente nunca leu um livro. Muitos criminosos não leem livros. Alguns são até analfabetos, expressou-se Marie. Não nesse caso, falou Lia. O meu assassinato foi planejado por William, que leu aqueles livros e elaborou com inteligência um crime perfeito. Maria, acabei por descobrir fatos que nem queria saber, que meus maridos me traíram com minhas empregadas, pelas quais tinha muita consideração. Isaura foi minha melhor amiga, talvez a única. As outras que denominava amigas eram minhas conhecidas. Estou começando a achar que William também matou Edson. Não deve ter sido acidente. Ele afastou meu filho mais velho, Jorge Luiz, de casa, dando a desculpa de que ele nos envergonhava. Deve ter assassinado meu caçula e depois a mim. Recebeu mais herança e agora quer dar um fim em Aide. Será que ele fez tudo sozinho ou Eva foi sua cúmplice? Perguntou Marie. Tudo leva a crer que Eva o ajudou. Ele casou-se com outra mulher rica e, se ficar viúvo, herdará a fortuna dela. Assim poderá casar-se com Eva, disse Lia. Eva deve ser a assassina, opinou Marie. Sabe o que estou pensando? Indagou Lia, continuando a falar sem esperar resposta. Estou com saudade dos meus filhos. Faz tempo que não vejo Jorge Luiz, e desde que Edson morreu não o vi mais. Acho que meu menino foi para um lugar bom. Lia, conte-me como foi que ele desencanou, pediu Marie. Quando fiquei viúva com os 2 filhos pequenos, Isaura me ajudou muito. Agora sei o porquê, cuidou dos filhos de Geraldino como se fosse a viúva dele. Eu já conhecia William, que logo depois do falecimento do meu esposo me cortejou. Namoramos e nos casamos. Tivemos Giovanna, a fofinha da Gina. Ainda bem que ela se casou e não mora mais aqui. Jorge Luiz é muito inteligente, desde garoto tinha um modo estranho de agir. William queria que ele fosse mais masculino e os dois brigavam muito. Após muitas desavenças, ele resolveu ir embora, estudar e trabalhar no exterior. Foi para a Inglaterra e não voltou mais. Edson era levado. William também implicava com ele, pois faltava às aulas, não gostava de estudar e era briguento. Um dia, ele saiu para passear a cavalo, como fazia sempre, porém demorou a voltar. Adelino foi atrás dele e o achou caído na pedreira. Ele estava morto. Foi muito triste. Pedreira? Onde é esse lugar? Perguntou Marie. Do outro lado da estrada, fica aqui perto. É uma pedreira desativada, lá tem um buraco profundo. Depois do acidente, cercaram-na. Não sei por que Edson foi lá e como caiu. Lia voltou a chorar e Maria consolou. Quando ela se acalmou, a socorrista a convidou. Vamos voltar para dentro da casa e continuar escutando as conversas. Não, vá você. Depois você me conta, se escutar algo interessante. Estou muito triste. Você ainda está com muita raiva de Isaura? Perguntou Marie. Como falei, estou triste, infeliz. Mas a raiva está passando, respondeu Lia. Admiro você, minha amiga. É incapaz de guardar mágoas. Nunca odiei ninguém nem quero ter esse sentimento, principalmente agora depois de morta. Às vezes uma pessoa nos faz muitos favores e, por uma ofensa, não a queremos mais como amiga. Temos facilidade de ver mais os defeitos do que as qualidades, expressou-se Marie. Suas palavras são sábias, disse Lia devagar. Desejo continuar querendo bem Isaura. Ela errou ao me trair, ao se envolver com um homem casado. Mas, ela foi muito boa para mim, foi uma mãe, talvez mais do que eu, para os meus filhos. É essa lembrança que quero guardar dela. Quero ter sempre na memória os favores que ela me fez.
Também não sinto raiva de Eva por ter me traído. Embora tenha sido ingrata. Quando órfã, ela não tinha nem para onde ir. Nós a acolhemos e aqui nada lhe faltou, foi bem tratada. Acho que não resistiu aos encantos de William. Vou entristecer-me mais ainda se descobrir que foi ela quem me assassinou ou que foi cúmplice de William. Vá, Marie. Tente descobrir mais alguma coisa. Vou chorar sozinha. Talvez consiga dormir. Maria abraçou e sentiu que valia a pena estar ali e ajudá-la. Lia demonstrara ser uma boa pessoa. A socorrista entrou na casa e foi procurar Isaura, que estava no quarto chorando e olhava com carinho fotos antigas. Passava a mão carinhosamente numa fotografia em que estavam retratados dois garotos e um moço, que Maria deduziu ser Geraldino, Jorge Luiz e Edson. Que faço? Pensava Isaura. Falo que tomei a sopa na cozinha naquela noite ou não? Se falar, Eva contará todos meu segredo. Gosto dessa menina. Lembro quando Eva veio para cá, era frágil e muito sofrida. É doloroso admitir, mas a assassina é Eva. Matou Dona Lia e agora quer assassinar Dona Aide. Ela está com medo. E, se me está chantageando, tem culpa. É culpada. Cometeu o crime para que o Sr. William ficasse viúvo. Como ele casou-se com outra, quer matar essa coitada para que ele fique de novo viúvo. Aí, certamente Eva irá chantageá-lo para que se case com ela. Dona Lia já morreu, mas Dona Aide ainda não. Se eu me calar e Dona Aide morrer, vou ser cúmplice e ficarei com remorso. Que devo fazer? Fale, Isaura, expressou-se Marie, olhando-a. Isaura não a ouviu nem sentiu seu apelo e continuou pensando. O que Jorge Luiz irá pensar de mim se souber que fui amante de seu pai? Amo-o como se ele fosse meu filho. Meu menino já sofreu muito. O Sr. William ofendia por ele ser homossexual, e tanto brigaram que ele saiu de casa. Dona Lia amava o filho, mas ficava sempre a favor do esposo. Agora Jorge Luiz está bem melhor, tem um bom emprego, mora num lugar bonito e não quis nada disto aqui, tanto que deixou sua parte da herança de sua mãe para a irmã Gina. Fale, pense um pouco sobre você, disse Marie. Isaura já estava pensando. Assim, bastou a socorrista induzi-la para que ela se recordasse. Isaura não escutou o que ela disse. Só sentiu vontade de pensar. Maria acompanhou seus pensamentos. Sou filha de lavradores. Meus pais eram pobres. Trabalhavam num sítio vizinho daqui. Geraldino era rico, tinha estabilidade financeira. Ele casou-se com Dona Lia e vieram morar na chácara. Eu vim ser empregada deles. Tinha 16 anos e só tinha tido um namoradinho. Sempre fui bem tratada. Dona Lia sempre foi boa comigo. Nasceram os meninos e os amei como também amei Geraldino. Creio que ele também me amou. Confiava mais em mim para cuidar dos filhos do que na esposa. Pedia para que eu esperasse até os meninos crescerem. Iríamos ficar juntos, casar. Lembro com detalhes de quando ele ficou doente. Foi ao médico, que lhe pediu para fazer alguns exames em um hospital mais bem aparelhado. Quando ele obteve o resultado, veio aqui no meu quarto, sentou-se nesta cama e muito triste falou: Isaura, estou com uma doença séria no coração. Vou me internar. Se eu morrer, cuide dos meninos por mim, por favor. Eu prometi e ele não voltou. Dona Lia ficou viúva por pouco tempo. Eva tem razão, sou eu a viúva de Geraldino. Nunca mais me interessei por outra pessoa. Sempre amei e cumpri o prometido, cuidei dos filhos dele. Pena que Edson morreu. Fale de Edson, pediu Marie. Edson, Isaura continuou pensando, era revoltado. Não aceitou o novo casamento da mãe e estava sempre nervoso. Eu não conseguia acalmá-lo, vivia constantemente agitado. Sofri muito quando aconteceu o acidente e ele faleceu. Vou fazer o almoço, exclamou Isaura baixinho, saindo do quarto. Marie viu espalhadas pela cama muitas cartas de Jorge Luiz. Ele escrevia muito para Isaura e lhe mandava dinheiro, que ela colocava numa caderneta de poupança. O moço contava para sua ex-babá, que amava como mãe, seus anseios e tudo de importante que acontecia com ele. Tornou-se espiritualista, conforme escrevera, estudava a Bíblia e amava ler os evangelhos. Participava de um grupo de estudos que acreditava na reencarnação. Tentou explicar para Isaura numa longa missiva essa lei que nos faz compreender a justiça de Deus. Não tinha parceiros nem os queria.
Desejava ser útil e fazer o bem. Trabalhava como voluntário em um hospital infantil, onde 3 vezes por semana vestia-se de palhaço e alegrava crianças doentes. Mandava fotos em que aparecia vestido dessa maneira sempre ao lado de crianças com aspecto doentio, mas que sorriam alegres. Jorge Luiz contava que preenchia sua vida dessa forma. Dera à sua existência um significado, direcionara seu afeto a quem dele precisava e não sentia carência afetiva. Marie compreendeu que Isaura orgulhava-se daquele jovem e tinha medo de decepcioná-lo, caso ele soubesse a verdade sobre ela e o pai dele. Entendeu que ela sofria e estava indecisa sobre o que fazer. Achou que ela ficaria calada. Sabendo dos fatos, Marie voltou ao galpão e encontrou Lia sentada num canto, triste. Ao vê-la, Lia disse: "Amiga, foi William quem me matou. E acho que o acidente em que Edson morreu não está bem explicado. Ele não gostava do Jorge Luiz e, quando este foi embora, passou sua implicância para o Edson, que era um garoto. Eu achava, naquela época, que meu marido queria educá-lo. De fato, meu filho não estava bem, era um adolescente rebelde, não queria estudar e saía com más companhias. Mas, foi um acidente estranho. A polícia achou o cavalo pastando por perto. Dizem que investigaram, mas eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu. William cuidou de tudo. Achei que era uma demonstração de carinho de sua parte. Agora que sei que foi ele quem me assassinou, desconfio também que matou Edson. Vou gritar para ele saber que descobri." Lia saiu correndo em direção à casa e Marie correu atrás dela. Entraram na sala e encontraram William lendo um jornal. "Assassino? Você é um criminoso cruel", gritou Lia, com raiva. William parou de ler, deixou o jornal cair, recebeu fluidos negativos, passou a mão pela testa e falou baixinho: "Assassinato. Não deve ter ocorrido nada disso nesta casa. Estou com medo à toa. Lia morreu por imprudência dela mesma, por sua mania de tomar sopa de cogumelos. Foi um acidente. Gostava dela e senti sua morte. Amo a Aide como nunca amei alguém. Devo estar estressado e imaginando coisas. Ninguém quer matá-la. Você foi amante de Eva. Traiu-me sem pudor. Você não presta", gritou Lia, olhando fixamente. "Eva", falou William baixinho. "Será? Eu sempre disse a ela que não amava, que era só uma aventura. Quando Lia morreu, tive remorso por tê-la traído, e justamente com a empregada que ela colheu quando ficou órfã, por isso acabei com o relacionamento. Falei até que nunca me casaria com ela. Meu Deus! Será que Eva está tentando matar a Aide? Tomara que Reginaldo não demore a chegar. Você me queria bem? Teve remorso?" indagou Lia, já mais calma. William sentiu-se incomodado e desabotoou os primeiros botões da camisa, aliviando o pescoço. Ficou quieto. Lia percebeu que ele estava pensando e indagou a Marie: "Você consegue saber o que ele pensa?" "Sim", respondeu a socorrista. "Vou dizer a você, seu ex-esposo está pensando que a queria bem e a seus filhos também." Lia torceu as mãos, dizendo para Marie: "Posso até perdoá-lo por ter me matado, mas, se ele assassinou Edson, não sei o que faço." Ela virou-se para William, aproximou-se e gritou: "Assassino? Você matou Edson?" "Não e não. Edson suicidou-se." "Ele mesmo se matou", resmungou William, sentindo um mal-estar. "Como é? Do que você está falando? Pense nisso." "Quero saber", falou Lia, autoritária. William pensou. Marie ouviu seus pensamentos, disse para Lia: "Edson tinha 12 anos quando William ficou sabendo que o menino estava usando drogas. Não contou a você para não magoá-la nem preocupá-la, porque você estava sofrendo com a partida de Jorge Luiz. Era ele que resolvia os problemas do garoto na escola e até com a polícia. Edson roubou uma quantia grande de dinheiro. E, quando o encontraram morto, foi achado junto dele um papelote de cocaína. A autópsia revelou que ele tomara uma overdose. Ninguém ficou sabendo se ele caiu por acidente ou se suicidou. William acredita que Edson se matou." "É isso mesmo que ele pensou?" "Meu Deus!" exclamou Lia, apertando a mão de Marie. "Agora estou confusa." "Será verdade?" "Lia", disse a socorrista, "vá para o paiol." "Irei em seguida." A ex-dona da casa saiu devagar, com a cabeça baixa. Marie deu um passo em William, tirando a energia de raiva,
nociva que Lia jogara nele. Ele melhorou, pegou o jornal e tentou ler. Estava cansado, preocupado e ansioso para que o primo chegasse logo. William, disse Marie mentalmente, pense sobre você. Como foi a sua vida? Marie pediu, e ele podia ou não atendê-la. Temos o nosso livre-arbítrio. Nesse caso, como William estava apreensivo, com vontade de falar, ele pensou, e foi como se desabafasse com alguém. Atendeu ao pedido de Marie, embora não soubesse dessa possibilidade nem acreditasse ser isso possível. Os fatos acontecem independentemente de se acreditar ou não. Sentimos energia de raiva, ódio, bem como de amor e carinho. A socorrista transmitiu calma a ele, que suspirou aliviado e se pôs a pensar. Sou de família pobre, sempre quisera ser rico, era ambicioso. Aproveitei que era bonito e esforcei-me para ser agradável. Estudei com vontade, fui bom aluno. Terminei a 8ª série e não consegui continuar os meus estudos. Fui trabalhar em um escritório de advocacia, e foi lá que conheci Lia. Ela ia lá às vezes com Geraldino e, quando ficou viúva, passou a ir com mais frequência, para fazer o inventário. Uma tarde vim até aqui na chácara trazer alguns documentos e ficamos conversando. Comecei a arranjar desculpas para vir visitá-la. Meu pai me dizia, se você quer ser rico, case-se com essa viúva. Fiz tudo para conquistá-la. Lia resistiu, mas acabou se apaixonando por mim e nos casamos. Tentei ajudá-la na administração dos bens e com os filhos. Nasceu Giovanna, minha filha, que só me deu alegrias. Quis educá-los igualmente. Não queria que Jorge Luiz fosse homossexual, e foi um alívio quando ele foi embora. Edson só me deu preocupações. Tive esperança de recuperá-lo, e então aconteceu a tragédia. Escondi a verdade de Lia, deixei que ela pensasse que fora acidente. Evitei que minha esposa sofresse. Agora estou preocupado com Gina, ela não gostou de me ver casado com Aide. Será que foi ela quem tentou matá-la? William suspirou, balançou a cabeça e balbuciou, não. Gina, não, o que foi Sr. William? Que falou? Não escutei, disse Isaura, que entrara na sala. Nada, Isaura, respondeu ele estava pensando que Gina não gostou de me ver casado com Aide. O senhor não esperou nem um ano para se casar. Magoou a menina, que é muito delicada e sensível. Mas, bondosa como é, ela logo esquecerá a mágoa e será amiga de Dona Aide, disse a empregada. Você acha mesmo, Isaura? Queria muito isso. Amo minha filha. Com o esposo dedicado que ela tem que lhe faz todas as vontades, não ficará triste por muito tempo. É verdade. Agenor faz tudo para agradá-la. Espero que continue assim, expressou-se William. O senhor desconfiou dele no começo do namoro, mas Dona Lia gostava do Agenor, falou Isaura. É que ele era muito farrista e mulherengo quando solteiro. Pensei que iria nos pedir muito dinheiro. Mas Agenor arrumou um bom emprego, ganha bem e nunca nos pede nada. Minha implicância com ele deve ser ciúme de pai. Continuo não gostando dele, só que lhe sou grato por fazer Gina feliz. Vim saber se o senhor quer algo diferente para o almoço. Será que Dona Aide quer fazer o cardápio? Perguntou Isaura. Cuide você disso. Aide está indisposta, enjoada e não quer nem ouvir falar em comida, disse William. Isaura foi para a cozinha, William passou a ler o jornal e Marie foi ver Aide, que estava no seu aposento, deitada. A futura mamãe sentia os enjoos provocados pela gravidez. Aide estava triste e pensativa. Maria acompanhou seus pensamentos. Não sei se agi certo casando com William. Estou com receio das coisas que têm acontecido. Primeiro foi o carro. Se eu tivesse ido viajar, talvez tivesse morrido. Eu tinha de levar alguns documentos numa cidade próxima e, como estava indisposta, William pediu para Adelino levá-los para mim. Disseram que o freio estava danificado. O empregado habilidoso e bom motorista, ao descer a serra, quando percebeu que estava sem freio, virou o carro, entrou numa estrada secundária e depois em um campo. Será que eu faria isso? Certamente eu me apavoraria e tentaria continuar descendo. O acidente poderia ser fatal. Depois o vaso. Como caiu? Quero voltar a morar na minha cidade, no meu apartamento. Vou pedir isso ao meu esposo. Lá tenho segurança e amigos.
Parece que atraio acontecimentos estranhos. Tantas coisas já aconteceram comigo. Fiquei órfão adolescente, recebi de herança um bom patrimônio e com o meu trabalho dedicado multipliquei. Tenho a escola, de que gosto muito, e começo a sentir falta dela. Hoje estou com saudade de Dirceu, o homem que amei. Aide suspirou e uma imagem veio à sua mente. Era de um moço muito bonito, que sorria amorosamente. Ela continuou a pensar: namoramos 4 anos, ficamos noivos e, quando íamos nos casar, ele faleceu naquele acidente de carro. Sofri muito. Prometi a ele e a mim que nunca mais teria outro namorado, que nunca me casaria. O tempo passou, senti falta de companhia, queria ter filhos e não conseguia namorar ninguém. Muitos homens se interessavam por mim, saímos algumas vezes e logo eles sumiam, não queriam me ver mais. Isso ocorreu muitas vezes e me deixava triste. Aí, uma professora me convidou a ir a um centro espírita com ela para receber passes. Fui, melhorei e percebi que naqueles anos eu não estivera bem. Indaguei a uma senhora médium que lá ajudava o que se passava comigo. Ela me explicou que meu ex-namorado, o Dirceu, estivera ao meu lado aqueles anos todos. Ele, com ciúme, não deixava ninguém se aproximar de mim. Cobrava a promessa que eu fizera. Foi muito bom para eu ter ido àquele centro espírita, e foi também para o Dirceu, pois ele compreendeu que tinha de viver como desencarnado que era. Conheci o Lian e achei que poderíamos dar certo, éramos ricos e viúvos. Eu sempre me considerei viúva. Tínhamos chances de ser felizes e eu de realizar o sonho de ser mãe. Será que a primeira esposa de Lian está aqui por ciúme e quer me prejudicar? Estou com medo. Marie deu um passe em Aide, que se acalmou e dormiu. A socorrista ficou olhando e pensando no que acontecera com ela. Muitas pessoas se confundem e, ao desencarnar, não querem admitir que o corpo físico morra. Muitos se iludem e não aceitam o inevitável, ficando perto de afetos. Em alguns casos, isso pode resultar em obsessão, isto é, o desencarnado permanece ao lado de um encarnado, participando de sua vida e podendo até interferir nos acontecimentos diários. Há uma troca de energias entre os dois, o espírito absorve, retira para si energias do que está na matéria para sentir-se alimentado. E o que está no invólucro físico sente as sugestões e angústias do desencarnado. Essa troca de fluidos existe porque os imprudentes e os iludidos não querem aceitar a mudança de plano. Há infelizmente os que obsedam por ódio e vingança. Esses casos são mais complicados de ser resolvidos, porque tem de haver a reconciliação e o perdão. Às vezes, basta orientá-los, como aconteceu com Aide e Dirceu. Muitos desencarnados não têm intenção de prejudicar os afetos nem querem, e, quando compreendem, aceitam o socorro e vão para um abrigo. Os dois se amaram muito, eram noivos. Ele desencarnou tragicamente num acidente, não aceitou a mudança de plano e ficou ao lado dela, que num momento de dor, no velório, prometeu que não teria mais ninguém, que não amaria nenhum outro homem. Não se deve fazer promessa, principalmente em momento de desespero. Mesmo junto dela, Dirceu foi aos poucos entendendo o que acontecera, porém não quis afastar-se de sua amada, cobrando-lhe a promessa e fazendo tudo o que estava ao seu alcance para afastar seus pretendentes. Ao ir pedir auxílio em um centro espírita, eles certamente o orientaram numa reunião de desobsessão e o encaminharam para um local de socorro. Esse esclarecimento fez compreender que a vida continuava para ele e para ela. Essas elucidações fazem bem tanto para os que vão para a espiritualidade como para os que ficam no plano físico. Marie desceu as escadas e viu Eva limpando a sala de jantar. Ela estava nervosa e gerava uma energia negativa por estar com muita raiva. Aproximou-se da empregada e ouviu-a, em pensamento: William é cafajeste. Malandro. Só se casou com Aide por dinheiro. Primeiro enganou Dona Lia, foi fácil se casar com ela, uma viúva com 2 filhos. Sei muito bem o que ele faz. Com sua conversa agradável, ele ilude as mulheres. Não sei por que fui envolver-me com ele. Esse investigador vai descobrir tudo. É culpa dele. Odeio você, William. Tenho vontade de matá-lo. Descobrir o quê, Eva? Pense. O que teme ser descoberto? Marie induziu Eva a pensar, mas esta não aceitou a sugestão dela e ficou só xingando William em pensamento. A socorrista tentou passar energias benéficas para acalmá-la. Eva não as aceitou,
repeliu-as e continuou no seu baixo padrão vibratório, com seus pensamentos de raiva. Querendo o mal do próximo, a empregada criou para si uma couraça que não permitia que nenhum fluido benéfico entrasse. Isso acontece muito. Às vezes, as pessoas não recebem energias restauradoras, nem em câmaras de passes, por causa de seus maus pensamentos. Raiva, ódio e rancor barram as energias boas, e elas voltam à origem. Algumas pessoas não se tornam receptivas para receber essas vibrações benéficas. Isso ocorre até com médiuns, que às vezes se queixam que seu protetor não está presente, pois deixou que coisas ruins lhe acontecessem. Em primeiro lugar, nem tudo o espírito pode fazer pelo encarnado. Em segundo, muitas vezes imprudentemente o médium cria uma energia negativa por atitudes indevidas, formando essa barreira. É claro que ela se desfaz assim que a pessoa se acalma. Ora, pensa diferente, mas às vezes ela pode ficar no físico, dando ao indivíduo algum mal-estar. E, se persistir, pode se acumular e adoecer o físico. Fluidos gerados como os de Eva incomodam espíritos bons, que quase sempre preferem afastar-se. Já os espíritos maus, infelizmente, gostam de aumentá-los. Maria sentiu-lhe a chorar e foi para o paiol. Visitando Edson. Se estivesse viva, diria que iria morrer de tanto chorar. Mas já morri, exclamou Lia, sentida. Só o corpo físico morre, disse Marie. A vida continua após a morte carnal. Somos sobreviventes da tragédia que é o falecimento do corpo físico. Sofreríamos menos se compreendêssemos mais esse fato natural. Porque todos que nascem morrem, quem encarna desencarna. Acho minha cara, que, ao termos o corpo morto, sentimos de imediato os reflexos de nossa existência carnal. Para aqueles que viveram sem apego, fazendo o bem, não se deixando escravizar por coisas materiais e se ligando aos espirituais, a desencarnação é tranquila. Não existe a morte que acaba com tudo. Só existe a vida. E essa mudança para ser boa ou má, depende só de nós. Zé Grilo me disse uma vez que só morre quem é vivo, mas isso não me serviu de consolo, disse Lia, suspirando. Continuamos vivos e a morte do corpo só nos leva a viver de outro modo. Estou com saudade do Edson, falou Lia, enquanto lágrimas escorriam abundantemente pelo seu rosto. Sofri muito quando ele desencarnou e ainda sofro. É muito triste ver alguém que amamos falecer. Quando vi meu filho no caixão, pensei que fosse morrer também. A dor é muito grande. Lia chorou alto, Marie também chorou só que baixinho. A socorrista sentiu a dor da companheira. Querida, exclamou Lia. Você é minha amiga. Por que podemos dizer que alguém é nosso amigo quando este sofre conosco? Estamos chorando juntas. O pranto nos dá alívio, esclareceu Marie. Minha amiga, eu não tenho muito a oferecer. Você quer dormir neste canto? Cedo-lhe o meu lugar. Quer meus sapatos? Não quero nada, Lia, obrigada. Estou bem sentada neste banco e tenho os meus sapatos. Você não quer descansar um pouco? Dormir? Tenho receio de dormir a essa hora, respondeu Lia, e não conseguir fazê-lo à noite. Passar a noite acordada é muito triste. E agora parece que não terei mais o Zé Grilo para conversar. Ele sumiu. Enquanto você estava lá na casa, fui atrás dele, não encontrei e não vi mais o buraco em que dormia. Ele desapareceu. Acho que foi viver onde os desencarnados moram. Deus deve ter tido pena daquele anão. Quando encarnado, ele fez atos errados e seu castigo foi grande. Tomara que esteja bem. Certamente está, respondeu Marie. Descanse, Lia. Caso fique acordada à noite, eu lhe faço companhia. A socorrista fez com que Lia dormisse. Ficou por minutos pensando onde estaria o filho dela que desencarnara e o que teria de fato acontecido. Resolveu ir ao posto de socorro que havia visitado e onde Esmeralda e Zé Grilo foram abrigados. Volitou até ele, no portão, disse que queria informações e foi convidada a entrar. Atendida novamente pelo orientador da casa, Marie foi direto ao assunto e pediu: gostaria de obter informações sobre uma pessoa, Edson, filho de Lia, que desencarnou há alguns anos. Marie continuou a conversa dando mais detalhes. Recordo-me desse fato, o mocinho estava com 16 anos. Ele atualmente está numa colônia que abriga suicidas, esclareceu o orientador. Meu Deus! Ele se matou. Então é verdade o que William pensou. Quero ir lá.
Como faço? Indagou Marie. Vou pedir para um socorrista de a casa levá-la, respondeu o orientador, gentilmente. Não é porque desencarnamos que sabemos tudo, como também os socorristas não conhecem todos os lugares do plano espiritual, que é tão extenso quanto o plano físico e o mais. Desencarnados com mais conhecimento e experiência, ao terem referências sobre determinados lugares, podem se sintonizar e ir sozinhos. Maria ainda não os tinha o suficiente para isso. Ela só foi ao posto de socorro porque ele era perto. Carlos Augusto havia lhe falado e dado referências sobre o local onde estava localizado, como era etc. Logo foi até eles um senhor de agradável aspecto. Este é Josimar, um trabalhador que conhece bem a região e a casa de socorro em que quer ir. Após os cumprimentos, eles saíram do posto de socorro. Josemar pegou delicadamente na mão de Marie e eles volitaram. Logo estavam em frente a uma colônia de porte pequeno, perto do umbral, em que eram abrigados imprudentes que deserdaram da existência no físico. Há muitas dessas casas de auxílio ou socorro pela terra, pelo Brasil. São singelas, simples, com jardins floridos e com grandes enfermarias, que estão sempre com muitos abrigados. Eles foram recepcionados por uma moça muito bonita, Neuma. Após escutar Marie, ela os conduziu para uma ala onde estavam em tratamento, em recuperação jovens que fugiram da vida física e encontraram muitas decepções e sofrimentos na continuação da vida, na espiritualidade. Entraram numa enfermaria com tudo muito limpo e com 12 leitos. Nelma aproximou-se de um leito e disse, aqui está o Edson. Vou acordá-lo para que você, Marie, converse com ele. Edson. Acorde. Você tem visita. O jovem abriu os olhos e observou bem os dois, Marie e Josimar, tentando reconhecê-los. Você não nos conhece, Edson, disse Marie. Sou amiga de sua mãe, de Lia. Como mamãe está? Ela ainda sofre muito pela minha morte. Hoje cedo eu a senti chorando por mim, falou ele. Sua mãe desencarnou disse Marie. Desencarnou? Como? Por quê? Ela se suicidou? Perguntou o garoto. Lia não se suicidou, respondeu Marie. Ainda bem, exclamou Edson, aliviado. Como ela está? Querendo vê-lo, respondeu Marie. Ela sabe o que aconteceu comigo? Indagou. Encarnada, ela acreditava que fora um acidente. Só agora ficou sabendo de tudo, depois de ouvir os pensamentos de William, mas não sabe dos detalhes, respondeu Marie. Queria lhe pedir perdão, disse Edson. Vou sair um pouco e já volto, falou Marie. Marie chamou Nelma com a mão e elas saíram do quarto. Foram ao jardim e Marie pediu, será que não podemos trazer a mãe para vê-lo? Lia ainda não foi socorrida, mas será, com certeza, em breve. Se os dois se virem e se entenderem, será bom para ambos. Podem, respondeu Nelma. Vai ser muito bom para ele pedir perdão à mãe por tê-la feito sofrer tanto. Uma grande angústia que sentem os que imprudentemente deserdaram da vida encarnada é o remorso por ter causado transtornos e padecimentos a entes queridos. Saber da dor dos pais e senti-la os amargura, e eles sentem uma grande vontade e necessidade de serem perdoados. Traga a mãezinha do Edson. Vou prepará-lo e o trarei para cá, para o jardim, onde os dois conversarão. Você me ajuda, Josemar? Perguntou Maria ao socorrista, que a acompanhava. Ajudo. Volitaram até o paiol. Lia acorde. Temos visita, exclamou Marie. Ela acordou, sentou-se e observou o socorrista. Maria explicou, este é Josemar, um senhor desencarnado como nós que pode nos levar até Edson. Para ver meu filho? Perguntou Lia, espantada. Sim, respondeu Marie. Ele veio aqui para nos levar. Você chorou, pediu a Deus para vê-lo e o Pai amoroso permitiu que alguém viesse ajudá-la. Muito obrigada. Primeiro a Deus e depois a você, Josemar. Quero ir. Lia levantou-se e Maria ajeitou-a. Passou as mãos por sua roupa, limpando-a, e arrumou seus cabelos. Pronto. Você está bem. Lia, aproveite a oportunidade dessa visita e entenda-se com seu filho, escute-o. E não chore, para não deixá-lo triste, recomendou Marie. Quero abraçá-lo e dizer que o amo, exclamou Lia. Os três deram as mãos e Marie pediu para a amiga que fechasse os olhos. Volitaram. Quando abriu os olhos, Lia estava no jardim da colônia,
próxima a Edson, que estava sentado num banco. Lia ficou parada por um instante, olhando-o. Depois correu até ele, abraçou-o e beijou-o. Edson, filho do meu coração. Mamãe. Minha mãe. Os dois choraram abraçados. Josemar disse que ia aproveitar para visitar um amigo ali na colônia e Nelma falou que ia esperá-los sentada num banco não longe deles. Maria acomodou-se perto dos dois e ficou quieta, escutando-os. Mamãe, perdoe-me. Agi errado, exclamou Edson. Perdoa meu filho. Conte-me o que aconteceu. Por que agiu inesperadamente? Pediu Lia. Edson pegou na mão da mãe e falou calmamente, explicando tudo. Não era fácil para ele confessar seus erros, mas sentia-se aliviado por fazê-lo. Como Jorge Luiz era homossexual, éramos ridicularizados pela turma da escola. Fiquei com medo de ser também. Meus colegas zombavam de mim e criticavam-me, eu sofria com a situação e odiava meu irmão por isso. Conheci um grupinho que me entendeu, eles se drogavam e passei também a fazer uso de drogas. Edson fez uma pausa, suspirou tristemente e, sentindo o olhar amoroso da mãe, continuou a falar. A diretora da escola descobriu e conversou com William. Ele resolveu me corrigir, conversou comigo, explicou os inconvenientes que os tóxicos me trariam. Seu marido foi bom comigo. Só que naquela época achei que ele estava se intrometendo na minha vida, afinal, ele era só meu padrasto. Discutimos, William me vigiava, mas mesmo assim fui me envolvendo cada vez mais com as drogas. Percebi que era um dependente que não conseguiria mais ficar sem elas e precisava cada vez mais de dinheiro para sustentar o meu vício. Então, roubei o talão de cheques de William, falsifiquei sua assinatura e comprei drogas para mim e para o meu grupo. O gerente do banco telefonou para William, ouvi atrás da porta ele falando sobre os cheques. Temi ser desmascarado, certamente dessa vez ele ia lhe contar tudo. Estava apavorado e achei que não valia a pena viver. Saí a cavalo, parei na pedreira, tomei uma overdose, esperei alguns minutos e pulei lá de cima, como se fosse sair voando, como um pássaro. Caí e meu corpo morreu, permaneci, em espírito, junto ao invólucro sem vida. Vi de forma confusa quando me acharam a dolorosa autópsia, o velório e a senhora chorando em meu enterro. A escuridão do túmulo me apavorou. Depois me tiraram de lá. Hoje sei que foram os socorristas que auxiliam no cemitério que me ajudaram. Fui para um lugar triste, o umbral, onde outros como eu me reúnem para se queixar. Foi tudo muito confuso e triste, arrependi-me e sofri demais. Fui trazido para cá, onde estou me recuperando. Sei que a fiz sofrer e seu perdão para mim é muito importante. Edson, William não foi mal com você, exclamou Lia. Não, ele tentou ajudar-me. William contou tudo isso para a senhora. Ele não me falou nada, para mim você havia desencarnado por um acidente. Depois, até desconfiei que ele o tivesse matado, respondeu Lia. William foi bom comigo, repetiu Edson. Ele fez de tudo para que eu não me viciasse nem saísse com más companhias. Se não lhe contou a verdade, é porque quis poupá-la. Mamãe, meu pai tem vindo me visitar, ele também sofreu com a desencarnação. Não estava preparado e revoltou-se com a mudança de plano que fui obrigado a fazer com a morte de seu corpo físico. Arrependeu-se por tê-la traído e por ter feito Isaura prometer que cuidaria de nós. Ele acha que estragou a vida dela. Aborreceu-se muito quando a senhora casou-se novamente. Agora está numa colônia, aprendendo a viver como um desencanado. A senhora já sabia que meu pai foi amante de Isaura. Soube há pouco tempo, respondeu Lia, suspirando. Mamãe, lembre-se de que Isaura foi sempre boa conosco e que a ajudou demais. Gosto dela. Você tem razão, Edson. Isaura foi muito boa conosco. É disso que devemos lembrar. Continuo gostando dela. Ainda bem, exclamou o garoto. Ficaram conversando e lembrando de fatos agradáveis. Maria levantou-se e foi sentar-se junto a Nelma, deixando-os juntinhos e à vontade. Nelma, você trabalha aqui há muito tempo. Há 7 anos. Gosto muito desta colônia. Teve algum motivo especial para você escolher esse trabalho? Quis saber Maria. Nelma sorriu, compreendendo a curiosidade dela, e respondeu, na minha penúltima encarnação, desencarnei por imprudência, suicidei-me. Achei que estava apaixonada,
Fui desprezada e tomei veneno. Sofri por muito tempo e fui socorrida por bondade do Pai Maior, por dedicação de pessoas que ajudam os que sofrem. Irmão auxiliando irmão. Estive abrigada numa colônia igual a esta e depois tive o esquecimento com a bênção da reencarnação. Voltei a vestir um corpo físico. Esquecer aquele ato insensato me fez bem. No físico, fui deficiente, surda-muda. Era filha de mãe solteira, nós nos amávamos muito. Minha mãezinha tomou conta de mim com amor e, quando adulta, fui eu quem cuidou dela, que ficou doente. Um dia, ao ir à padaria, olhei o semáforo, que estava aberto para os pedestres, e pus-me a atravessar a movimentada avenida, tranquilamente. Um caminhão, que estava com o freio avariado, descia em alta velocidade. Pessoas gritaram só que, como eu não ouvia, fui atropelada, desencarnei. Dessa vez foi diferente, mereci ser socorrida imediatamente. Tive uma existência exemplar, não me revoltei, fui boa filha e fui religiosa. Minha mãe sofreu muito com a morte do meu corpo físico. 2 anos depois ela veio se encontrar comigo. Hoje ela mora em outra colônia e nos visitamos sempre. Nelma fez uma pausa, sorriu de modo delicado e continuou a falar. Ao vir para o plano espiritual, adaptei-me rapidamente. Dias depois estava falando e ouvindo. Aprendi a viver na espiritualidade, passei a ser útil. Tinha horror só em falar em suicídio e, como esse assunto me incomodava, recordei que já me suicidara. Pedi para trabalhar auxiliando ex-suicidas, estudei para servir com sabedoria e vim para esta colônia. E aqui estou agradecida por poder ajudar num local parecido com aquele onde fui ajudada. Aqui há muitos abrigados? Perguntou Marie. Sim, há muitos, respondeu Nelma. Nossos socorridos normalmente ficam aqui por muito tempo. Temos deste lado as enfermarias. Do lado esquerdo temos as salas de aula, as bibliotecas, a área de lazer, onde os que se encontram melhor têm a oportunidade de aprender a viver como desencarnados, de fazer o bem, de ser úteis à comunidade que os abriga. Eu leciono no período da manhã, à tarde auxilio nas enfermarias, onde estão os jovens. Tenho folga um dia na semana, e hoje é minha folga. Normalmente prefiro ficar aqui fazendo alguma tarefa extra, como agora, que estou acompanhando Edson nessa visita tão importante de sua mãe. São muitos os jovens socorridos aqui? Quis saber Marie. Infelizmente, sim, respondeu Nelma. Não entendo como alguém pode ter coragem de matar seu próprio corpo. A morte é sempre tão temida, exclamou Marie. É difícil julgá-los, seja de corajosos, seja de covardes. Para muitas pessoas, os suicidas são covardes ao querer abandonar a vida física fugindo dos problemas. E você tem razão, temos medo de morrer. Assim, muitos os taxam de corajosos. Para mim, são infelizes, porque a vida não acaba e eles não conseguem fugir dos problemas, que não são resolvidos no plano material, mas se agravam no plano espiritual. Mesmo os que são socorridos padecem, pois sentem remorso, e a maioria tem os reflexos do corpo e das dores que passaram. É muito pior o estado deles quando estão vagando. E padecem muito quando estão no Vale dos Suicidas, lugar em que se reúnem no umbral. E, como Edson, são muitos os jovens que matam a si mesmos. Aqui temos alas só para eles. Gosto muito de estar aqui, amo o que faço e cada jovem que auxilio. Penso no quanto eu já fui auxiliada. Você tem planos para o futuro? Perguntou Marie. Tenho, quero ajudar suicidas por mais uns 20 anos. Depois vou estudar, me preparar para reencarnar e, no corpo físico, trabalhar em favor da vida. Quero tentar impedir que pessoas matem seu próprio invólucro carnal, respondeu Nelma, entusiasmada. Você conseguirá. Sabe por quê? Porque você ama o que faz, expressou-se Marie. Nelma, notei que Edson não se levantou e permaneceu sentado. Ele não consegue fazê-lo. Não, disse Nelma. Edson se pune. Ele não consegue mexer as pernas e sente dores atrozes quando pensa na sua queda. Está fazendo tratamento, e creio que por muito tempo ainda se sentirá assim. Disse você que ia prepará-lo e o fiz. Fortifiquei-o, para que não sentisse dores, e o coloquei sentado. Espero que a mãe não perceba, vê-lo tranquilo é melhor para ambos. Ela pensará no filho sádio e ele se esforçará para ficar como a mãe o imagina.
O socorrista José Marques levara foi até Maria e disse a ela: está na hora de voltarmos. Aproximaram-se dos dois. Mãe e filho estavam abraçados. Beijaram-se emocionados na despedida. Agradeceram a Neuma. Os três saíram da colônia, deram as mãos e voltaram. Em instantes estavam no paiol. Obrigada, Josemar. Deus lhe pague, exclamou Lia, agradecida. Por nada. Agora vou embora. Tenho muito o que fazer, falou o socorrista. Será que você não pode me levar? Perguntou Lia. Não quero mais saber quem me matou nem por quê. Perdoo todos, quero recomeçar. Fico contente por você pensar assim, Lia, disse Marie. Mas, há um assassino ou uma assassina na chácara que está querendo cometer outro crime. A vida de Aide corre perigo. Você deve ficar mais um pouco aqui e tentar ajudá-la. Você tem razão, falou Lia. Não é estranho? Eu ajudar a esposa do meu marido? Pensando bem, não é tão estranho assim. Eu também fiquei viúva e casei logo em seguida. Está bem, Marie. Eu fico, e vou esforçar-me para ajudá-la a não ser assassinada. Josemar despediu-se e as duas ficaram sozinhas no galpão. Estou contente por ter visto meu filho, disse Lia. E confusa. William ajudou, cuidou de tudo, me poupou. Ele não matou Edson. Quanto a mim, já nem sei o que pensar. Será que foi ele? Eva? Os dois? Alguém do grupo homossexual que nos visitou. Não tenho raiva de quem fez isso. William me ajudou. Eva foi criada na casa conosco. Queria ir embora, mas não é certo deixar a coitada da Aide que está grávida ser assassinada. Só tenho um inconveniente. Não sei o que fazer para evitar um crime. Você sabe? Vamos vigiar e tentar descobrir quem quer assassiná-la, respondeu Marie. E, se descobrirmos, o que iremos fazer? Iremos à polícia, contaremos ao delegado. Eles nos escutarão. Indagou Lia. Marie compreendeu que era bem complicado e respondeu, sorrindo, vamos confiar. Se aqui estamos para fazer isso, devemos fazê-lo da melhor maneira possível, e dentro das nossas possibilidades. Marie, você acha que um dia eu poderei ficar perto do meu filho Edson? Sim, mas pode demorar um pouco, respondeu Marie. Você deve ir primeiro para outro lugar, para uma colônia, isto é, uma cidade espiritual. Deve aprender a viver como desencanada, a ser útil, e aí poderá pedir para trabalhar onde seu filho estiver. Não ficaremos juntos porque ele se suicidou, não é? Indagou Lia. O que ele fez foi uma grande imprudência. Ainda bem que não existe castigo eterno e o sofrimento não é para sempre. Deus é bom demais. Vou fazer tudo isso que você disse e mais. Vou dar valor ao auxílio recebido e esforçar-me para aprender. E, quando for possível, cuidarei dele e de outros. Esta manhã foi movimentada, exclamou Marie, suspirando. Se foi. Descobrimos muitos fatos e fizemos muitas coisas, disse Lia, concordando. Lia suspirou. Aquietaram-se por alguns instantes. Então escutaram um barulho, era um carro se aproximando. Centro Espírita. Deve ser o Reginaldo que chegou. Ele é pontual. Disse ontem a William pelo telefone que viria hoje e veio, falou Lia. Ele é o tal investigador? Perguntou Marie. Sim, o primo de William que trabalha na polícia. Não o acho uma pessoa agradável nem me parece inteligente. Se pelo menos ele lesse aqueles livros, entenderia que tiraram deles a ideia de me assassinar. Por que você não gosta do Reginaldo? Quis saber Marie. Ele é mulherengo e, quando vinha em casa, eu tinha a impressão de que ele queria levar meu marido para encontros com mulheres. Mas acho que não era nada disso, já que William era amante de Eva, que morava em nossa casa. Vamos lá vê-lo. As duas saíram do paiol e foram para a frente da casa. Um senhor gordo, aparentando ter cerca de 40 anos, desceu do carro com uma maleta. Abraçou William e cumprimentou educadamente Aide. Entraram e sentaram no sofá da sala de estar. Reginaldo indagou a William, o que acontece, meu primo? Você me parece preocupado. Estou achando que algo estranho está acontecendo aqui em casa. Tome seu refresco. Depois vou acompanhá-lo ao seu quarto. Não quer descansar primeiro? Temos tempo para conversar, tenho somente mais alguns dias de férias. Terei de voltar logo para casa. Reginaldo tomou o refresco e subiu com William, que o conduziu ao seu quarto.
As duas, Maria e Lia, ficaram observando-o subir e permaneceram na sala com Aide, que chamou Isaura e lhe passou algumas ordens e o cardápio para o jantar. A empregada resmungou por não ter os ingredientes para determinados quitutes. Resolveram escolher outros. Ela é snob, falou Lia. Isaura é uma boa cozinheira, mas não sabe fazer essas comidas diferentes. Se esta moça ficar por aqui, vai modificar tudo. Vamos subir e ouvir o que William está falando com Reginaldo, convidou Marie. A porta do quarto estava fechada e Lia pediu, faça como da outra vez, empurre-me para eu entrar. Quando as duas entraram no quarto, William tirou um maço de dinheiro do bolso e deu ao primo. Reginaldo, aceite isto. E resolva o caso para mim, não é fácil trabalhar nas férias, o comentou. Você já me fez alguns favores, sei disso, como sei também de muitos outros fatos. Além do mais, estou pagando e, se tudo der certo, receberá outro tanto. E você gosta de dinheiro, não é? Irá recusar esse favor? Não, exclamou Reginaldo. Agora me conta o resto. O que aconteceu por aqui e o que tenho mais de saber? As duas se olharam, mas não falaram nada. Queriam escutar tudo. Meu primo, quero lhe falar longe de Aide. Acho que alguém quer matá-la, falou William. Achou, tem certeza? Como? Por quê? Perguntou Reginaldo. Isso é você que vai ter de descobrir. Na semana passada, Aide tinha de levar alguns documentos numa cidade próxima, que fica a 100 quilômetros daqui. Você sabe que para ir lá existem trechos perigosos, sobe e desce de serra. Minha esposa acordou naquele dia passando mal, vomitando muito, e eu pedi para Adelino, nosso empregado, levar os tais documentos. Ele é meu funcionário há anos, dirige bem e devagar, era motorista de Lia e das crianças. Ele foi e, na primeira descida da estrada, notou que o carro estava sem freio, não se apavorou, e essa foi sua sorte. Conhecendo bem o caminho, ele desviou o carro para uma vicinal e jogou o veículo no pasto, só danificando a lataria. Ele não se machucou. Levei o carro na oficina mecânica para consertar e eles não notaram nada de anormal. Achei que fora um mero acidente. Depois, ontem à noite, estávamos Aide e eu na varanda quando um vaso pesado de cerâmica, um dos que estão há anos na mureta, caiu. Se eu não a tivesse empurrado para o lado, ele teria se espatifado em cima dela. Foi então que desconfiei que alguém quisesse matá-la. Pode ser só impressão, coincidência, mas pode não ser. William, disse o investigador traço, ainda não entendi como Lia morreu. Ela era conhecedora de cogumelos e tomou uma sopa com um ou alguns venenosos. Como foi isso? Pois foi isso que aconteceu, exclamou William. A morte da minha primeira esposa nada tem a ver com o que eu acabei de narrar. Lia se enganou, e seu erro foi fatal. Será mesmo, William? Perguntou Reginaldo, olhando fixamente para o primo. Não quero que verifique nada sobre a morte de Lia. Ela já morreu, está enterrada e pronto, respondeu William. Bem, vou começar investigando esse tal de Adelino. Mande chamá-lo e peça que espere na sala. Já vou descer. William saiu deixando Reginaldo no quarto. As duas se olharam e Marie falou, parece que seu ex-marido chantageia o primo. Pois eu tenho certeza, exclamou Lia. Você sabe por quê? Indagou a socorrista. Reginaldo era tão pobre quanto William. Ele ganha um ordenado que dá para viver modestamente, entretanto mora numa mansão grande e bonita, tem casa de veraneio e 2 apartamentos. Meu esposo uma vez me disse que o primo estava envolvido com traficantes de droga. Acho que não está mais. William sabia desse fato e deve ter provas, agora o está chantageando. E coitada da Eva. Acho que os dois vão culpá-la de tudo. Já não sei o que pensar, falou Marie. Se William chantageia Reginaldo, ele está escondendo algo. Pelo menos essa é a impressão que dá. Como dizia minha avó, falou Lia, suspirando, ninguém é bom o suficiente que não tenha feito uma maldade. Como também uma pessoa não é só má, pois os maus podem fazer coisas boas. A maioria de nós faz o bem, mas também pode fazer atos ruins. Já estava achando que William não tinha nada a ver com o meu assassinato, mas agora volto a ter certeza de que foi ele. Reginaldo abriu a mala, guardou algumas roupas no armário e pegou uma caderneta, um bloco de anotações. Depois, desceu até a sala.
Adelino já o esperava. Após os cumprimentos, o investigador pediu: conte-me com detalhes como foi o acidente na serra. O carro do Sr. William é novo. Só tem 2 anos e pouco de uso. Levo para as revisões.